Olá, telespectador do Opção para a Vida. Você deve estar lembrado, desde ontem nós estamos ouvindo o presbítero Solano Portela e ele hoje estará trazendo a explanação que ele fez no domingo pela manhã. Portanto, continue ligado conosco. Estamos mais uma vez nesta manhã de terça-feira, hoje 19 de setembro, hoje comemora-se o dia do teatro e dia do comprador. E o programa Opção para a Vida sempre faz esta citação para lembrar aos nossos telespectadores que nós também prestamos uma homenagem pelo transcurso do dia em que se celebra uma homenagem a algum profissional e alguma situação, como nós tivemos no dia 7 de setembro, como nós temos também, essa semana tivemos o dia dos símbolos nacionais. Portanto, por isso nós sempre fazemos esta referência. Nesta manhã você terá a oportunidade logo mais de ouvir o presbítero Solano Portela. No domingo pela manhã ele trouxe uma palavra concluindo toda essa conferência e eu acredito que você vai ser profundamente abençoado e enriquecido. Lembrando a todos que a nossa igreja anualmente realiza esta série de conferências, como muitas outras igrejas, para tentar preservar, a nossa postura doutrinária, a nossa linha doutrinária, diferente de muitas igrejas que hoje estão abraçando tantos ventos de doutrinas, e tantos ensinos absurdos que até vão de encontro à palavra de Deus. Só para a gente lembrar aqui uma palavra que Jesus, ele preveniu os apóstolos, preveniu os discípulos e a igreja. Ele disse, no mundo tereis aflições. Palavras do Senhor Jesus, no mundo tereis aflições. Jesus não disse que a gente ia ter vida boa e mansa aqui. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencereis. E a gente vê hoje determinados ensinamentos que se propagam na mídia, se propagam por aí, em que alguns ensinam, pare de sofrer, venha para o Evangelho e pare de sofrer. Olha, meu amigo telespectador, isso vai de encontro à palavra de Deus. Nós não podemos aceitar esse choque. Aqui Jesus ensina na palavra, no mundo tereis aflição, no mundo passareis por tribulação, no mundo tereis sofrimento. Aí vem um ensinamento dizendo, não, pare de sofrer. Quem está com a verdade? Jesus ou esse ensinamento que está se propagando por aí? Então, por aí você tem uma ideia como nós precisamos, sim, de uma reforma, que mude realmente, que volte às origens, que volte aos princípios bíblicos fundamentais, elementares da palavra de Deus. Não podemos aceitar esse tipo de ensinamento, até porque foi Jesus quem disse, foi Jesus quem deixou escrito em sua palavra, no mundo tereis aflições, E se alguém está ensinando por aí que você venha para o Evangelho para parar de sofrer, então esse ensinamento está furado, Não podemos aceitar esse tipo de ensinamento. Portanto, você vai ficar mais uma vez agora com o presbítero Solano Portela dando a conclusão. Na manhã, no domingo, ele ministrou essa palavra muito importante. Nós vamos ouvir hoje a primeira parte. Fiquemos, portanto, com o presbítero Solano Portela. Então, na primeira noite, nós tivemos a oportunidade de examinar as coisas que antecederam a reforma. E o nosso foco foi chamar a atenção para a forma como Deus age soberanamente na história, preparando o terreno, preparando todas as condições para os seus feitos, para que a igreja prossiga nessa marcha que lhe foi comissionada por Cristo Jesus. Chamamos a atenção para que no nascimento de Cristo não foi diferente, todas as condições estavam prontas de tal maneira que Paulo escreve aos Gálatas dizendo que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. E aí quando nós examinamos o que é a plenitude dos tempos, nós verificamos tudo aquilo que está acontecendo nos impérios, a linguagem, na situação socioeconômica, comercial, para que o Evangelho fosse ali passada a transição de uma mensagem restrita à nação de Israel para uma mensagem que vai a todos os povos, tribos, raças e nações. E da mesma forma Deus agiu durante a história e na reforma para nos trazer esse movimento que impeliu, que levou a igreja a voltar a rever a sua base
e extraí-la única e exclusivamente das Escrituras. Ontem à noite nós tivemos oportunidade de iniciar esse assunto, a reforma do século XVI e a evangelização. Porque quando nós falamos de reforma, quando nós falamos de teologia reformada, sempre vem à mente essa questão da soberania de Deus, e sempre existem dúvidas no que diz respeito ao exercício dessa soberania na salvação individual, na salvação de pessoas. Como é que isso se processa? Então tivemos oportunidade ontem à noite de examinar em detalhe a doutrina da predestinação, o que é que isso significa, e mostrar que isso não elimina a responsabilidade humana, pelo contrário, ressalta a responsabilidade humana, e os propósitos insondáveis de Deus não estão lá para que nós estejamos curiosamente tentando desvendá-los, mas para a palavra de Deus está aqui para que nós venhamos a segui-la. Ele nos deu a sua palavra, e aí nós confiamos que Ele está de uma forma maravilhosa, regendo os passos da história e os nossos passos também, dentro dessa forma assombrosa que Ele tem de reger o universo para cumprir os seus propósitos, para assegurar a vitória final que é nossa e é da igreja também. E aí, com base naquilo que nós vimos ontem, nós queremos chamar a atenção para a questão da evangelização. Porque, afinal de contas, qual deve ser a mensagem principal da igreja hoje? Se você liga a televisão ou o rádio, às vezes, com tantos programas e tantos pregadores, você pode ficar confundido. Qual é a concentração, qual é o foco, qual é a mensagem da igreja? Seria a mera ajuda aos pobres? Sem dúvidas que ajudar os necessitados faz parte da missão individual nossa e da igreja corporativamente. Será proclamar a cura? Às vezes o que nós ouvimos parece que essa é a única missão da igreja, da forma como ela é enfatizada. Será que é anunciar a prosperidade? Nós sabemos que Deus abençoa os seus servos, e abençoa inclusive materialmente, mas é esse o foco? É essa a missão da igreja? É isso que, como muitos dizem, temos que determinar a Deus para que as coisas aconteçam? Bom, segundo a teologia da reforma, que foi até a palavra de Deus para verificar qual é a missão da igreja, é a proclamação da reconciliação com Deus. Deus nos amou sendo nós ainda inimigos. E a mensagem da igreja é essa proclamação do Evangelho. Pedro, escrevendo à igreja, diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real. E essa é uma mensagem que não é só corporativa para a igreja, mas ela é individual. Mas depois de descrever a igreja, ele diz assim, ele diz o propósito: a fim de proclamardes as virtudes ou o poder daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, há um propósito de proclamação que é inerente à existência da igreja. Quando Paulo está escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 1, versículos 14 a 17, ele diz assim: pois sou devedor tanto a grego quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, vejam, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Não mais existiam aqui barreiras nacionais, mas a amplitude do Evangelho agora atinge todas as nações. E ele dá continuidade no versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo
viverá por fé. Então, esses pensamentos permearam os escritos, a mente e a mensagem dos reformadores, voltando à palavra de Deus, vendo que o justo viverá pela fé que nós entendemos, nos apropriamos daquilo que Cristo fez por nós. E essa fé não é algo que nós podemos nos orgulhar dela, porque até ela é dom de Deus, até ela vem de Deus. Então, a mensagem do Evangelho que Paulo fala é esse esforço de Deus vir até o homem. É um Deus santo que vem até nós. É um Deus santo que nos ama antes de nós amarmos a Ele. É um Deus santo que providencia o meio da reconciliação e não nós que providenciamos a forma de reconciliação com Ele. É um Deus santo que providencia esse preço, o pagamento do preço da nossa salvação. Não é o resultado do esforço humano. E a conversão é a resposta ao toque eficaz do Espírito Santo de Deus. Não é a iniciativa humana, não. Quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós seguimos a Cristo, é porque o Espírito Santo trabalhou no nosso coração e nos atrai a Ele. E aí nós nos maravilhamos nesse sentido que nós somos amados por Deus antes de nós amarmos a Ele. Então essa é a sequência, a mensagem do Evangelho. E é esse Deus soberano que nós temos que proclamar ao mundo. É esse Jesus que fez tudo pela nossa salvação. Ali na cruz do Calvário, Ele paga os nossos pecados. Ele cumpre integralmente a lei, porque nós somos quebradores da lei, mas Ele cumpre integralmente a lei em nosso lugar. Ele é obediente até a morte e morte de cruz. Mas Ele não fica pendurado no madeiro, nem enterrado em uma cova. Ele vence a morte. Ele ressurge ao terceiro dia. E essa vitória é nossa também. E Ele promete que o Espírito Santo vai estar agindo, aplicando, consolando, vivendo no meio da sua igreja. E é esse Espírito Santo que habita em nós e que nos dá essa identidade como povo de Deus. E é Ele que soberanamente nos manda também a sairmos proclamando. A teologia da reforma, os reformadores, ela prega o Evangelho integral. E nós temos que ter cuidado em usar esse termo, porque não devemos confundir isso com teologia da missão integral. Esse termo, teologia da missão integral, é um mau entendimento da palavra de Deus que coloca obras, ações sociais como se fossem substitutas ou fases primordiais à pregação do Evangelho. Não, a palavra de Deus nos manda proclamar, mas ela nos manda cuidar do homem na sua inteireza. Então é nesse sentido que nós pregamos o Evangelho integral. Os crentes, os cristãos, não são pessoas alienadas desse mundo. Não, Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então nós estamos envolvidos aqui para sermos o quê? Sal da terra e luz do mundo. E isso só é possível com o nosso entrelaçamento e envolvimento aonde Deus nos colocou. A palavra de Deus dá importância ao conteúdo e à essência da pregação e também ao método pelo qual o Evangelho vai ser proclamado, como nós temos em Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15. E ali nós temos: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É uma proposição simples, invocar o nome do Senhor, mas aí vem uma série de perguntas para nos fazer pensar: como, porém, invocarão em quem não creram? Então, para invocar é preciso crer. Mas como crerão naquele de quem nada ouviram? Para que eles creiam, é preciso que ouçam, né? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, é Deus nos usando no seu plano de salvação para pregar, para proclamar. E como pregarão
se não forem enviados. E o envio envolve aqui, obviamente, a crença pessoal, é o primeiro requisito, e o preparo também, estarmos cientes do que é a palavra de Deus, das suas doutrinas, para que possamos proclamá-la. A gente não pode passar à frente se nós estivermos vazios daquilo que a palavra de Deus contém. Então, essa é a metodologia de transmissão da cadeia do Evangelho que a própria palavra de Deus nos diz, que é afirmada por Paulo em 1 Coríntios 1, 20 a 23. Onde está o sábio, onde está o escriba, onde o inquiridor desse século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Esse texto, ele bem entendido, ele desvenda assim coisas muito profundas sobre o que é a pregação. Aqui diz, os judeus pedem sinais, muitos colocam a crença na dependência de alguma coisa que eles querem ver, como os judeus faziam. Os gregos, eles buscam sabedoria e achavam que a redenção, a salvação própria viria pela sabedoria. Mas Deus, Paulo diz aqui que Deus, na sua sabedoria, aprove salvar os que creem, exercício da fé, através de quê? Daquilo que ele coloca como loucura da pregação. A pregação é loucura, intrinsecamente ela não é loucura, mas partindo da premissa do mundo, o mundo julga que é loucura. Veja, o último verso diz assim: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Pelas premissas do mundo, é loucura o que nós falamos, mas nós pregamos o poder de Cristo. E graças a Deus que o convencimento das verdades divinas não pertence a nós, mas ao Espírito Santo de Deus. Nós fazemos a nossa parte, Ele nos manda sermos proclamadores de suas verdades, e é por isso que nós temos que cumprir essa missão. Mas é o Deus soberano, o Espírito Santo de Deus, que vai aplicar as palavras e os contatos que nós tivermos e os ensinamentos que nós transmitirmos. Tudo isso faz parte do trabalho do Espírito Santo de Deus, que nos usa ao ponto em que somos chamados, e esse é um termo glorioso, cooperadores de Deus. Nós que nada somos, nós que somos pecadores redimidos, somos chamados em sua palavra cooperadores, colaboradores de Deus. Ele nos decide usar na obra da evangelização. Ele poderia ter trabalhado de outra maneira, ter mandado anjos para proclamar o Evangelho. Não, mas não está nos planos dele. No plano eterno dele está a utilização de que a igreja fosse se propagando, levando a mensagem de pessoa a pessoa, de geração em geração. Como Paulo diz a Timóteo: aquilo que de mim ouvistes, seleciona homens que sejam pessoas que sejam idôneas para que recebam de você aquilo que você recebeu de mim, que possa transmitir a outros. E através das gerações, essa tem sido a cadeia de transmissão do Evangelho. Então, a teologia da Reforma nada mais fez do que, na área de evangelização, redescobrir essas coisas. Parecem simples e elas são tão claras na Bíblia. Como é que elas ficaram tão distorcidas, né? Mas ficaram. Na época da Reforma, a distorção era imensa, ao ponto em que se vendiam indulgências, que era um pedacinho de papel que você pagava para que você tivesse algum mérito no que diz respeito à salvação. E então um monge chamado Tetzel, ele vai
e é aquele que está na região de Lutero vendendo as indulgências. A igreja precisava de dinheiro, essa foi a forma de arrecadar. Algum marqueteiro lá, achando que era muito inteligente, disse: por que a gente não vende um diploma agora? E pronto. E o diploma, se você colocasse mais dinheiro, aí dizia: você pode obter o favor não somente para você, mas para os seus entes queridos que já morreram, e aqueles que estão aonde? No purgatório, que é uma doutrina que você não encontra também na palavra de Deus. Então toda a sistemática, a pregação da igreja estava calcada em doutrinas estranhas à palavra de Deus, ao ponto em que a forma de salvação, a evangelização, estava distorcida dessa maneira. E foi isso que Deus usou, para motivar Lutero a se rebelar contra esse estado de coisas. Mas a teologia da Reforma, muitas vezes, ela é particularizada muito em cima de João Calvino, foi ele que escreveu mais. Nós já dissemos que Lutero e Calvino se afinavam bastante nesse conceito da soberania de Deus, e Lutero, inclusive, escreveu um tratado sobre a soberania de Deus. Mas, normalmente, quando a gente fala de evangelização ou de teologia reformada, pensa-se em Calvino, e quando se fala de evangelização, coloca-se Calvino como sendo o inimigo da evangelização. Será que é isso mesmo? Será que João Calvino e evangelização não tem nada a ver um com o outro? Algumas pessoas acham estranho falar de Calvino e evangelização. Não é ele o inventor da predestinação? Ora, nós nos dias que nos precedem aqui tentamos mostrar que a reforma não procurou inventar nada, mas procurou voltar à palavra de Deus. Vamos ver então nas palavras de Calvino o que é que ele fala sobre evangelização, porque muitas vezes a gente constrói alguns mitos e acha que ele era um escritor estéril, teórico, quando na realidade seus escritos são extremamente devocionais, práticos e evangelísticos. Aqui está a compilação de várias afirmações de Calvino, extraídas de diversos comentários, porque Calvino foi um comentarista também da palavra de Deus, Ele tem comentários em quase todos os livros da Bíblia, e aqui nós temos textos dele extraídos do seu comentário em Miqueias, comentário das epístolas de Paulo a Timóteo, a Tito, Atos, Salmos, E ele diz o seguinte: Jesus veio para estender sua graça sobre todo o mundo. O Pai não irá mostrar apenas em um canto o que a verdadeira religião é, mas Ele enviará a sua voz aos limites extremos da terra. Jesus veio para estender sua graça sobre todo o mundo, e o Espírito Santo desce para alcançar todos os confins e extremidades do mundo. Em suma, uma incontável multidão, a qual será levantada por toda a terra. Junto a mim, vem andar, pois quero ver a beleza do teu puro e santo amor. Fala-me, qual fizeste um dia ali, na distante Galileia, junto ao mar. Deixa-me seguir as marcas que na areia tu deixaste. Quero orar tal qual fizeste no jardim lá no Getsemane. Toma, pois,
minhas mãos. Eu anseio entender quanto é belo e tão puro é o teu amor. Eu gosto de pensar em João, o apóstolo jovem, que tinha a sua cabeça, o seu rosto reclinado no peito de Jesus, para aprender, para aquecer, para crescer. Bom seria que nós tivéssemos esse mesmo sentimento, de procurar estar mais perto de Jesus cada dia, e cada vez mais aquecendo da sua sabedoria e do seu amor. Estar junto de Jesus. Deixa-me seguir as marcas que na areia tu deixaste. Quero orar tal qual fizeste no jardim lá no Getsemane. Toma, pois, minhas mãos, eu anseio entender quanto é belo e tão puro é o teu amor. E até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Dia de fulgor, quando acaba toda dor, nem doenças haverá, nem a lágrima terá. Haverá perfeita paz quando o Salvador capaz. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia será quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu para me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia, dia de glória será. Tristezas não terá, nem pesares haverá, nem mais pranto assolará, e a morte sumirá, e para sempre estarei com meu Salvador e Rei. Oh, que dia, dia de glória será. Que dia será quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu para me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia, dia de glória será. Sempre que eu leio